Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta terça-feira, dia 28 de fevereiro. Nós estamos na primeira semana do tempo da Quaresma e o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 6, versículos do 7º ao 15. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós o peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos no Evangelho de hoje o Senhor Jesus nos apresentando o modelo de oração. Neste tempo penitencial, nesta caminhada que a Igreja nos convida a percorrer durante a Quaresma, um dos exercícios que somos convidados a intensificar é a oração. A oração é um dos elementos fundamentais da espiritualidade quaresmal. Orar é manter uma relação profunda, uma relação íntima e filial com Deus Pai, em um clima de abandono e confiança, e não simplesmente multiplicar as palavras como ostentação ou para alcançar honra e prestígio. Isso fica bem evidente no Evangelho, não é? O Pai Nosso, apresentado por Jesus no Evangelho de hoje, é um modelo de oração e um compêndio que resume todo o Evangelho, como já nos dizia São Tertuliano. Então, quando nós precisamos orar, ter vida de oração o tempo todo. A oração é um diálogo, uma relação de diálogo que nós estabelecemos com Deus. Nós falamos e Deus nos ouve. Nós pedimos e Deus nos atende. Chega um momento em que nós nos calamos e Deus nos fala. Então, a oração, ela sempre é um diálogo que nós estabelecemos com o Senhor. Quando a vida está difícil, nós rezamos, conversamos com Deus. Quando tudo está indo muito bem, as coisas estão dando muito certo, nós precisamos rezar, conversar com Deus para agradecer. Precisamos compreender isso para manter esta comunhão com Deus e sempre estarmos dialogando com o Senhor, como fazia nosso Senhor Jesus Cristo, e os evangelhos nos mostram isso em diferentes passagens, né? Jesus se retirava, às vezes passava horas conversando com Deus, orando, às vezes passava a noite inteira em oração, e principalmente quando tinha alguma coisa para resolver, alguma coisa séria para decidir, né, no dia seguinte, como quando da escolha dos 12 apóstolos, ele passava um tempo maior em oração. Esse é mais um exemplo que o Senhor nos dá, não é? Diante das situações da nossa vida, quando nós precisamos tomar decisões difíceis, ao invés de ir por conta própria ou somente ir para decidir, o que nós precisamos fazer é colocar para Deus, rezar em cima da situação e deixar Deus nos falar.
E aquilo que o Senhor nos orientar é o que nós faremos. Se todos nós fizéssemos desta forma, acertaríamos muito mais e as coisas dariam muito mais certo na nossa vida. Ocorre que nós deixamos para orar quando já seguimos por conta própria, já demos com os burros na água, já deu tudo errado, e aí é que nós lembramos de Deus, e aí é que nós lembramos de rezar ou de fazer as nossas orações, de dialogar com Deus. Então, todas as situações da nossa vida, quando você está acordando, quando o seu dia está começando, quando você está saindo de casa, quando você está indo para o seu trabalho, para a escola, quando está chegando lá, durante situações difíceis, né, ou situações boas, alegres, gratificantes que você vive, tanto em um ambiente quanto em outro, rezar, agradecer a Deus por isso que você está vivendo. Quando você sai desses ambientes para poder retornar para a sua casa, quando você vai fazer suas refeições, quando você vai dormir, isso é ter vida de oração. Ter vida de oração é nós orarmos, conversarmos com Deus o tempo todo. Você está andando na rua e você vê lá uma flor, né, uma planta florescendo, louvar a Deus pela natureza, um pôr do sol, um nascer do sol, a lua, as estrelas, chuva, né, você contemplar a natureza e agradecer a Deus pela beleza dela, pelo que Ele faz por nós. Ao ter um livramento, você agradecer a Deus. Ao ver o nascimento de uma criança, receber a notícia de um nascimento, louvar a Deus pelo dom da vida, é ter um diálogo com Deus constante. Isso é ter vida de oração. E neste tempo da Quaresma, a Igreja nos orienta a intensificarmos as nossas orações para nos fortalecermos espiritualmente e alcançando esta comunhão com Deus, firmes no Senhor, podermos vencer todas as tentativas do inimigo de nos derrubar. E ele vai tentar nos derrubar, como vimos no Evangelho, né, do último domingo, primeiro da Quaresma, que nós celebramos. Que ao ouvirmos esta mensagem, nós possamos então observar a nossa vida, que tipo de oração fazer. Continuar com as suas orações, mas avançar, ir além das que você já costuma fazer e rezar mais. Reza Nossa Senhora, reza o Espírito Santo, reza o seu anjo da guarda, reza o seu santo de devoção, reza o Nosso Senhor de Jesus Cristo. Busca a igreja para um momento de adoração. Se não for possível, vá à Capela do Santíssimo, fica ali um instante diante do Senhor. Você encontre meios, formas e outras orações para você fazer neste tempo e para alcançar esta comunhão com o Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.